Nós comemoramos hoje o 98º aniversário da fundação da SPA, que é também, com direito pleno e sempre estimulante, o Dia do Autor Português. Esperamos por um espaço de acolhimento mais amplo e condigno, que tenha condições de estacionamento. Quero recordar-vos que, logo que a pandemia se instalou e nos atingiu a todos em geral, à sociedade portuguesa e a nós também, enquanto comunidade de autores, nós transferimos todo o pessoal que trabalhava deste edifício para o edifício sede do outro lado da rua. Entretanto, dinamizámos os dois espaços que temos, que são propriedade da SPA, a Casa Gião em Reguengos de Monsaraz, que é neste momento um espaço solidário de acolhimento para refugiados da Ucrânia. Ucrânia que, aliás, está presente nesta excelente exposição que podem ver à vossa volta, com trabalhos de fotojornalistas que estiveram na Ucrânia e nos trouxeram o melhor dos seus trabalhos, e portanto eu fiz questão de que esta exposição, que antecede a que vamos ter como a retrospectiva da obra de uma grande cenógrafa portuguesa, Catarina Amaro, que aqui está connosco e que é membro da direção da SPA, fiz questão de que esta exposição aqui estivesse presente, para, falando da Ucrânia, podemos falar também da obra dos nossos fotojornalistas e das imagens que eles trouxeram da Ucrânia já invadida ou poucas semanas após a invasão. Acreditem que foi muito aquilo que fizemos depois do ciclo longo e trágico da pandemia, recuperando e ultrapassando os melhores valores alcançados em 2019, antes de nos visitar, vindo de Wuhan, o vírus proveniente da China. Cada vez temos mais autores a aderirem à nossa cooperativa a uma média, peço-vos que registrem este número, de 60 por mês, o que reforça a nossa responsabilidade e empenho associativo. Distantes vão já os dias, há muito, em que Júlio Dantas, Raul Brandão e Félix Bermudes, entre outros, fizeram desta casa o espaço de proteção e projeção nacional e internacional de autores de muitas disciplinas. Vamos publicar nos próximos meses uma antologia com textos memorialísticos de Júlio Dantas, que nos dá uma ideia do percurso singular e complexo até politicamente deste homem, que esteve na rotunda com Machado de Santos na manhã do 5 de outubro de 1910 e a quem Machado de Santos, de uma forma dura, chamou adesivo, a ele e a outros que se juntaram aos homens da rotunda. Depois ele foi uma figura central da exposição do mundo português e foi embaixador de Portugal no Rio de Janeiro e deixou uma obra memorialística importante que nós vamos editar, um volume, nos próximos meses, que vos dá uma ideia do percurso político e associativo deste homem, que foi o primeiro presidente da direção desta casa. Hoje somos 26 mil autores e seremos cada vez mais, num quadro internacional em que reforçamos o nosso prestígio e a nossa credibilidade jurídica, associativa e de gestão moderna. Tive a honra de ser, durante 4 anos, presidente do Comitê Europeu de Sociedades de Autores, o que me deu a possibilidade de, em várias capitais europeias, nomeadamente em Moscovo, de ter visto as condições que deram origem àquilo que foi, em 24 de fevereiro do ano passado, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Estivemos, eu e outros dirigentes da estrutura internacional das sociedades de autores, estivemos em Moscovo, na altura em que houve um atentado em São Petersburgo, e vimos pela agressividade e distanciamento emocional e psicológico da relação dos dirigentes da Sociedade de Autores Russa connosco, verificamos que havia ali uma grande agressividade que depois se materializou na beligerância de que a Ucrânia hoje nos dá exemplos e provas aterradoras todos os dias. Nas ruas de Moscovo estavam cerca de 3 mil homens das forças policiais para impedirem que as pessoas se deslocassem em manifestação para a Praça Vermelha, coisa que o Putin não queria. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, soubemos ser solidários com milhares de pessoas em fuga, colocando, como já vos disse há pouco, a Casa Gião em Reguengos ao serviço de ucranianos refugiados, sempre em parceria, uma parceria estimulante e positiva com a autarquia local. Estas fotografias são um exemplo deste trabalho e desta cooperação e desta solidariedade. Há poucos dias promovemos com êxito e apreciável participação, eu volto a agradecer à Paula Cunha
o papel fundamental que ela teve na organização deste evento, um encontro internacional sobre a inteligência artificial que nos colocou na primeira linha de um intenso debate internacional sobre este desafio que os autores e que os representa não podem ignorar ou adiar. Paralelamente, voltámos, por via do Fundo Cultural, a viabilizar a concretização de projetos culturais vindos de todas as disciplinas, reforçando a exigência institucional com que encaramos as propostas de trabalho e de criação que nos são regularmente endereçados. Entretanto, preparamos a edição de uma antologia com muitas dezenas de letras de canções de várias décadas e também de um livro sobre o flagelo da censura em Portugal até o 25 de abril de 74, que iremos celebrar, portanto, o 25 de abril, 50 anos, com ampla participação no próximo ano. Em 2023, celebramos o centenário de nascimento. Desculpem chamar-vos a atenção para estas efemérides, mas elas são importantes na nossa vida cultural e também na memória específica desta instituição que é a Sociedade Portuguesa de Autores. Comemoramos, portanto, o centenário de nascimento de Natália Correia. Fizemos-lo no final do ano passado com um excelente espetáculo na aula magna da reitoria, coordenado por Renato Júnior, que foi um excelente momento de partilha da poesia de Natália com grandes cantoras portuguesas de várias gerações e foi um momento de partilha que muito nos honrou. Comemoramos também o centenário de nascimento de Eduardo Lourenço, estamos a comemorá-lo agora, e eu estou a falar de um homem que foi nosso amigo e nosso associado do ponto de vista autoral e que nos deu a honra de escrever o prefácio para um livro que publicámos a comemorar os 90 anos de existência desta cooperativa, e também o centenário de nascimento de Urbano Tavares Rodrigues, que até ao seu falecimento foi um membro dinâmico e ativo desta casa, e por isso também eu decidi dar o seu nome à nossa biblioteca, que fica aqui no piso, aqui na cave deste edifício. Tentamos criar assim condições de acolhimento para os autores e para os vários serviços que os apoiam e assistem, mas isso passa por um grande desafio que estamos a tentar materializar e concretizar, que é a criação de uma nova sede com condições de estacionamento e de instalação dos nossos serviços, que neste momento estão intensa e duramente concentrados no edifício 1, ali na Avenida do Cloalé, que é um espaço de referência do ponto de vista arquitetónico, aliás, um projeto de arquitetura que foi premiado em 1973 e que continua a ser, com o nosso orgulho, a sede central desta casa. Honrando a nossa história, a nossa tradição e responsabilidade, queremos ser uma instituição moderna que saiba estar à altura dos grandes desafios tecnológicos, filosóficos e empresariais que se nos deparam. Os grandes autores portugueses de um século inteiro fizeram desta casa o seu espaço de abrigo e genuína representação. Tenho estado a ver, perdoem-me este breve parênteses, mas é importante que eu partilhe convosco esta ideia, os requerimentos de inscrição de muitas dezenas de autores, desde Aquilino Ribeiro a Raul Brandão, passando por Humberto Delgado, Alexandre O'Neill e outros, e sei bem o que representamos no quadro amplo e complexo da sociedade portuguesa. Saberemos estar à altura dessa responsabilidade e iremos publicar um álbum nos próximos meses que celebre e difunda esse riquíssimo e diversificado património. Tenho no meu gabinete, ali no edifício sede da SPA, os requerimentos de inscrição de Humberto Delgado e de Aquilino Ribeiro, e devo dizer-vos que olho para eles com frequência e orgulho, e sentindo o desafio enorme que é ter aqueles comprovativos documentais da entrada de pessoas centrais da nossa vida histórica, política e cultural no meu gabinete. O futuro desta instituição pertencerá, na altura própria, a quem demonstrar ter capacidade e legitimidade suficientes para o assumir. Não basta dizer que se quer, independentemente da disciplina de que se provém. É preciso mostrar que se é capaz. E nós cá estaremos para avaliar aqueles que, na altura própria, quiserem avançar com projetos de candidatura. Os autores cá estarão no momento próprio para decidir, sabendo que não é empreendimento fácil estar ao nível que a instituição inadiavelmente exige. Hoje é dia de festa e esta festa deve ser um tempo e um espaço de partilha e encontro que nós desejamos honrar com o melhor que sabemos fazer, celebrando a grandeza dos autores e o muito que têm feito para engrandecer a cultura deste país, nem sempre apoiada no plano político, com decisões que engrandeçam e protejam aqueles que vivem e criam a cultura que nós partilhamos e que nos honramos e de que esta casa é o símbolo mais estimulante.
como aliás se tem visto com o processo de transposição das diretivas europeias, processo que tem tido atrasos sucessivos, que tem implicações do ponto de vista da penalização financeira e também consequências do ponto de vista institucional. E a solução destes problemas não depende de comissões parlamentares de inquérito e do frenesim mediático que teimam em cercá-las. Ainda ontem, de uma maneira, como sempre exemplar, José Pacheco Pereira, no princípio da incerteza, falava da maneira como a sociedade de espetáculo nos cerca e, de certa maneira, nos sufoca com a maneira como transforma em espetáculo, um espetáculo agressivo, aquilo que vem do mundo político e que nos deixa com muitas incertezas e com a necessidade de as ultrapassar para conseguirmos fazer o nosso trabalho. Nós SPA, sabemos bem quem somos, o que valemos e para onde queremos ir e falo-emos com a determinação e a coragem que sempre caracterizaram esta instituição e o seu lugar de exceção na nossa vida coletiva. Juntos temos muito mais força e a nossa força significa sempre que a cultura é um instrumento de resistência, de combate e de construção de uma alternativa mais justa para a nossa sociedade.